Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do História à la carte. Estamos dando continuidade à nossa série sobre os Estados Unidos no século XIX. Este será o terceiro vídeo. Nesse vídeo vamos abordar justamente aspectos da Guerra da Secessão, ou Guerra Civil Americana. Muito bem, amigos, como comentamos em nosso vídeo acerca da expansão territorial americana, quando os Estados Unidos nasceram, as 13 colônias ficaram independentes, ainda não havia aquela noção de nação, de nacionalidade. Essa noção foi sendo construída ao longo do século XIX, a partir do processo de criação de um mito de fronteira, a partir da expansão para o oeste e também, por que não, a partir da própria Guerra da Secessão. Nessa ideia, pessoal, nós temos de entender que quando os Estados Unidos nasceram, haviam diferenças estruturais nos Estados Unidos. Tecnicamente, nós temos que os estados do norte, a região do norte dos Estados Unidos, sempre foi ligado às questões mais industriais. A região do sul dos Estados Unidos sempre esteve ligada às questões mais rurais. Dessa maneira, essas rivalidades, essas diferenças estruturais existentes entre o norte e o sul dos Estados Unidos foram se acentuando, foram ficando cada vez mais fortes no decorrer do processo da expansão territorial. Essas rivalidades foram ficando cada vez mais fortes, referente justamente aos interesses que cada região possuía. Os estados do norte, como estavam ligados a questões industriais, questões mais focadas no estabelecimento de um fortalecimento de sua indústria e de um mercado consumidor interno, tinham interesses completamente diferentes da região sul. O sul, como estava focado mais numa produção do meio de um plantation, principalmente do algodão, nós temos que o sul estava muito mais ligado no estabelecimento de um comércio internacional, principalmente com Inglaterra e França. Dessa forma, os interesses políticos dessas duas regiões são muito antagônicos. Esses interesses eram defendidos por seus representantes no Congresso dos Estados Unidos. E a quantidade de população maior no sul dos Estados Unidos garantia uma força maior política para o sul. No entanto, a quantidade de desenvolvimento econômico no norte dos Estados Unidos garantia uma força econômica maior para o norte. Então veja só, nós temos que a força econômica estava no norte, mas a força política estava no sul. Por que a força política estava no sul? Porque 3/5 da população escravizada era contada como população no sul, garantindo uma maior quantidade de representantes no Congresso americano. Dessa maneira estabelece essa divisão. E conforme nós temos que há uma expansão para o oeste, esse equilíbrio entre força econômica do norte e força política do sul poderia se quebrar, justamente porque com o aumento do território haveria o aumento de estados, e com o aumento de estados, se houvessem mais estados ligados aos interesses do norte, fortaleceria as concepções nortistas. Da mesma maneira, se houvessem mais estados ligados com os interesses do sul, fortaleceriam as concepções sulistas. E quais são essas concepções? Muito bem, meus amigos, temos que entender que, como comentei há pouco, cada região tinha os seus próprios interesses e defendiam posicionamentos políticos distintos. Por exemplo, a região norte defendia uma política mais protecionista, justamente porque estava desejando o acesso ao mercado consumidor sulista, que poderia ser aumentado com o fim da escravidão, transformando os escravos abolidos em mão de obra barata para suas fábricas, além de serem possíveis consumidores de seus produtos. Então perceba só, dessa forma o norte desejava que fossem estabelecidas pelo governo políticas protecionistas, porque o norte, por mais que tivesse um desenvolvimento industrial, não tinha condições de concorrer com as indústrias inglesas, por exemplo, que conseguiam trazer para a região dos Estados Unidos produtos de melhor qualidade e de preço mais acessível. Dessa forma, então, o norte desejava que fossem criadas políticas protecionistas, taxas que aumentassem o preço de produtos importados, principalmente ingleses e franceses, fazendo com que o produto nacional feito pelas indústrias do norte fossem mais concorridos, fossem mais
consumidos, aumentando então a potência econômica nortista. No entanto, se essas práticas protecionistas fossem perpetuadas pelo governo estadunidense, o Sul tinha medo que isso pudesse atrapalhar os seus negócios. Porque os interesses, as vertentes de interesses do Sul eram diferentes. O Sul estava interessado em mais uma política mais focada no livre-cambismo, justamente porque o Sul estabelecia comércio exportando suas mercadorias para países europeus como Inglaterra e também como a França. O Sul tinha medo que se os impostos fossem colocados aqui sobre produtos internacionais, esses países que eram os consumidores de suas safras de algodão também taxassem seu algodão, dificultando a exportação de seus produtos. Além de que, um ponto crucial nesses interesses do Sul é que o Sul defendia a manutenção da escravidão, principalmente porque a grande maioria de sua produtividade era obtida por mão de obra escrava. Dessa forma, para o Sul era crucial que os escravos continuassem a existir. Para que o equilíbrio político existente entre os representantes dos interesses do Sul e os representantes dos interesses do Norte fosse mantido no Congresso americano, vários tratados e acordos foram sendo feitos no decorrer da expansão. Como nós vimos em nosso vídeo anterior, que foi justamente a respeito da expansão, quanto mais os estados americanos se expandiam para o oeste, mais esse equilíbrio político ficava prejudicado. Dessa forma, vários tratados foram sendo criados para que esses equilíbrios fossem mantidos. Em 1820, já surgem os chamados Acordos do Mississippi. Estes Acordos do Mississippi vão estabelecer justamente que todos os estados que ficarem acima do paralelo 36 serão aceitos dentro dos Estados Unidos como estados de mão de obra livre. E todos aqueles estados que forem aceitos abaixo do paralelo 36 serão estados que vão defender a mão de obra escrava. Ou seja, esse acordo foi mantido a partir de 1820 durante um tempo e funcionou garantindo esse equilíbrio. Atenção, eu disse a vocês que todos os estados que fossem aceitos. Por quê? Uma outra forma de garantir o equilíbrio dessa situação era não aceitando aqueles novos territórios como estados. Temos regiões que foram incorporadas ao corpo físico, assim, digamos, dos Estados Unidos, mas não viraram estados, continuavam sendo mantidos como territórios. Como assim? Territórios, propriedade dos Estados Unidos, mas não estados, apenas territórios. E como eram territórios, não tinham direito a representantes. Dessa forma, procurou-se equilibrar justamente essa situação, onde os estados que fossem aceitos no decorrer do tempo, só seriam aceitos estados em equilíbrio. Por exemplo, se aceitasse um estado acima do paralelo 36, automaticamente seria aceito um estado abaixo do paralelo 36. Por quê? Para manter o equilíbrio. Dessa maneira, foi-se garantindo a coexistência desses interesses tão díspares de norte e sul, pelo menos por um período ali na história dos Estados Unidos. Porém, o problema vai acontecer justamente quando falamos da anexação, ou seja, da aceitação da Califórnia como um estado americano. Porque a Califórnia, ela fica no meio ali do paralelo 36. E dessa maneira, de que forma será aceita a Califórnia nos Estados Unidos? Como ela está no meio do paralelo, ela não se enquadra naquela regra e não quer se enquadrar naquela regra. Dessa forma, então, como que a Califórnia será aceita? Como que a Califórnia será incorporada? O que surgirá? Surgirá em 1850 um novo acordo, um novo tratado, que vai ficar conhecido como Compromisso Clay. E dentro do Compromisso Clay, justamente cabe aos estados que forem aceitos decidirem por eles próprios quais serão as inclinações políticas que vai ser adotada. O Estado agora tem a liberdade de dizer qual será a inclinação política que ele vai adotar. Se vai ser de mão de obra livre, se vai ser de mão de obra escrava. O detalhe é o seguinte, que muitas vezes o Estado declarava, por exemplo, que
O que o Estado, o território, quando ele ia pleitear o seu direito a ter representantes, ele propunha para o Congresso americano esse direito a ter representantes, propunha para o Congresso americano essa situação de ser transformado de um território em um Estado. Mas muitas vezes acontecia de que esse pedido era negado. Por que era negado? Porque iria afetar o equilíbrio. Dessa maneira, como eu falei, aceitavam-se novos estados se houvesse e se mantivesse o equilíbrio. No entanto, essa situação, o compromisso Clay, conseguiu garantir ali mais um período de estabilidade para essa situação ali dos Estados Unidos. No entanto, por mais que aparentemente os problemas estivessem solucionados, chegam-se as eleições para presidente de 1860. Nesse processo, nós temos ali justamente a questão dos interesses sendo os principais motivos ali das candidaturas. Nós tivemos, na verdade, 3 candidaturas. Uma candidatura que defendia justamente o perfil sulista, defendia ali a questão da escravidão, defendia a manutenção ali do plantation, do comércio livre, para que pudesse continuar os acessos tranquilamente com a política europeia. Nós tínhamos também uma outra candidatura que não tocava no assunto de escravidão, porque tentava não se envolver nesse problema e dessa maneira conseguir alguns votos. E nós tínhamos as candidaturas dos estados que estavam defendendo os interesses do norte, ou seja, defendia a mão de obra livre, defendia ali um estabelecimento de um mercado interno e principalmente defendiam ali a questão de políticas protecionistas. Nesse ponto, nós temos de entender que quem vai ser o candidato que vai vencer em 1860 vai ser justamente o candidato que defendia as concepções nortistas, que foi Abraham Lincoln. Abraham Lincoln, ele vai ser o candidato do Partido Republicano que defendia principalmente as concepções nortistas, ou seja, defendia o fim da escravidão, defendiam políticas protecionistas, defendia o fortalecimento de uma industrialização interna para os Estados Unidos, vendo dessa forma uma chance de ampliar a potência econômica americana. Os estados do sul se sentiram amplamente desqualificados, ofendidos com a vitória de Abraham Lincoln. Para vocês terem uma ideia, os estados do sul já não conseguiam competir economicamente com a força do norte. Então, o que nós tínhamos ali que eram os estados do sul sempre tendo uma população relativamente grande, por causa justamente daquela questão dos 3/5 da população escrava ser contada. Então o Sul se apegava nessa questão da força política. No entanto, no decorrer do tempo, a população do Norte também foi aumentando. Para vocês terem uma ideia, em algumas regiões do Sul dos Estados Unidos, durante as eleições, as cédulas eleitorais nem tinham o nome de Abraham Lincoln. Ou seja, para vocês terem uma ideia da quantidade de pessoas, a quantidade de votos que Abraham Lincoln teve, ele venceria, mesmo que absolutamente nenhum voto do Sul tivesse sido para ele. Como assim? Havia uma quantidade de pessoas já no Norte tão grande, uma quantidade tão grande de pessoas no Norte que votaram em Lincoln, que mesmo que ele não tivesse tido nenhum voto no Sul, que ele teve, mas mesmo que ele não tivesse tido nenhum voto no Sul, ele teria vencido as eleições sem nenhum problema. O Sul entende que agora que Lincoln foi eleito presidente, ele vai implementar as políticas de interesse ao norte. Porque essa era a plataforma de campanha de Lincoln. Dessa forma, então, o Sul não pode mais ficar dentro deste país, porque este país não vai mais respeitar os interesses do Sul. São justamente esses acirramentos de questões políticas, justamente esse acirramento de uma mentalidade mais ligada ao escravismo, mas principalmente a questão da produtividade e a forma de produção, que vai acabar desencadeando na Guerra da Secessão. Os estados do Sul, que eram mais radicais e estavam totalmente descontentes com a vitória de Abraham Lincoln nas eleições de 1860, se reuniram e formaram um novo país, os Estados Confederados da América, que teriam então a proposta de separação dos Estados Unidos. Dessa maneira, então, nós temos ali o princípio da chamada Guerra da Secessão, Guerra da Separação, onde uma parte do sul dos Estados Unidos estava tentando formar um novo país. Atenção!
nem todos os estados do Sul que eram escravistas aderiram aos Estados Confederados. Reparem, por exemplo, nesse mapa que mesmo alguns estados que eram escravistas, alguns deles continuaram ligados com a chamada União. Nós temos então que a partir de agora nós iremos chamar os Estados Unidos de União, né? A União Federal Estados Unidos, e os estados do Sul serão chamados Confederados ou Confederação. Nós temos então essa situação surgindo. O detalhe é que, mesmo com essa ideia de separação proposta por esses estados, Abraham Lincoln não aceita e não reconhece a proposta de separação. Por quê? Nós temos então que quando o Sul se surge como um país, né, o Sul forma-se como um país, elegerá até o seu presidente, Jefferson Davis, né, para o seu país novo, eles enviam delegados, enviam representantes para negociar com Abraham Lincoln lá em Washington. No entanto, Abraham Lincoln nem recebe esses representantes. Por quê? Ele diz que não reconhece a validade da separação, não reconhece a validade da secessão e dessa maneira então não tem que receber delegado de nenhum país novo porque este país não existe. O que acontecerá a partir daqui é que os Estados Confederados eles vão tomando locais, prédios públicos e propriedades que eram públicas da União e vão se apropriando desses territórios. Abraham Lincoln não aceita a mínima negociação sobre esses locais, justamente porque, mais uma vez, ele alega que não aceita negociar, nem compra, nem venda desses locais, porque este país não existe. Infelizmente, nós não teremos tempo para comentar a respeito de todas as batalhas, de todos os eventos que aconteceram durante a Guerra da Secessão. Mas nós temos que destacar a figura de dois indivíduos. Primeiro, o general que comandava as principais batalhas do lado confederado, o general Robert Lee. E também o general que comandava as principais batalhas do lado dos Estados Unidos, do lado da União, o general Ulysses Grant. Esses dois generais são os responsáveis pelos principais conflitos, pelas principais vitórias, tanto do lado confederado quanto do lado da União. Eles serão responsáveis pelo desenrolar das estratégias que vão acabar levando à vitória, né, ou à derrota. No caso, a vitória da União, Estados Unidos, e a derrota dos confederados, os Estados do Sul. A primeira batalha que vai desencadear todo o processo da Guerra da Secessão acontece no dia 12 de abril de 1861. É conhecida como a Batalha do Fort Sumter. O Fort Sumter era justamente um forte dos exércitos dos Estados Unidos que vai ser bombardeado via mar pela marinha dos confederados e será tomado pelos confederados. Por que ele é visto como a primeira grande batalha da Guerra da Secessão? Porque anteriormente, né, o presidente dos Estados Unidos, anterior até a Lincoln, porque é o seguinte, o mandato presidencial nos Estados Unidos começa em março. Nesse período de 1861, onde nós temos ali os primeiros 3 meses, onde o presidente ainda não assumiu, o novo presidente ainda não assumiu, o presidente anterior meio que fez vista grossa, falou que não ia defender as propriedades da União, não queria um banho de sangue, então, conforme o exército confederado ia avançando, ele simplesmente ia deixando que eles tomassem conta. É justamente esse o ponto que muda em abril, né, de 1861. Abraham Lincoln dá a ordem para que o forte seja defendido, ou melhor, não somente esse forte, mas todas as propriedades da União sejam protegidas com todas as forças, não permitindo que os confederados assumam o controle. Dessa maneira, ao garantir essa posse do território, né, ao garantir essa propriedade, desencadeia-se, enfim, o processo da Guerra da Secessão. Uma coisa é importante dizer, os confederados, eles estavam, entre aspas, em vantagem a respeito dos Estados Unidos. Por quê? Porque eles não precisavam invadir, né, justamente, território nenhum nos Estados Unidos. Em compensação, os exércitos do norte precisavam invadir o sul. Qual era a mentalidade dos exércitos do sul? Nós precisamos apenas segurar,
segurar um pouco as investidas, segurar, né, mostrar para o norte que essa guerra ela só dá prejuízos, que essa guerra não vale a pena e o norte logo desistirá. Os soldados, os generais do sul tinham certeza que o norte dos Estados Unidos logo ia desistir de tentar manter a unidade territorial e logo a guerra acabaria. Ledo engano, Lincoln fez de tudo para manter a unidade territorial dos Estados Unidos a qualquer esforço. Uma coisa interessante de dizer é que a Batalha do Fort Sumter vai acabar sendo usada como propaganda justamente para ampliar os exércitos do norte. A quantidade de pessoas do norte já era significativamente maior do que a quantidade de pessoas do sul, mas, no entanto, poucos deles haviam se alistado para o exército. Mas, quando o exército do sul ataca o Fort Sumter, há uma propaganda de violação de território, de violação da autoridade dos Estados Unidos. E isso gera uma comoção nos estados do norte, fazendo com que milhares de pessoas se alistem no exército, ampliando a força militar nortista, dando ao norte justamente a força necessária para poder invadir o sul e poder justamente retomar os territórios sulistas. Um outro problema também enfrentado pelo sul dos Estados Unidos é que eles não tinham grandes indústrias de armamentos, desenvolvimento de novas tecnologias, isso não estava no sul. Como comentamos anteriormente, o sul era essencialmente agrário. Então de onde vinham essas questões? Justamente de países europeus que auxiliavam o sul dos Estados Unidos de forma clandestina. Atenção, nenhum país do mundo jamais reconheceu a autoridade e a existência dos Estados Confederados. Os Estados do Sul nunca tiveram reconhecido o seu direito, né, a sua existência de fato por nenhum país do mundo. Isso é interessante dizer porque, mesmo não tendo sido reconhecidos como autoridade e soberania, os Estados do Sul conseguiam auxílio de ingleses, auxílio de franceses, até mesmo porque ingleses e franceses eram seus principais clientes, principalmente do ramo do algodão. No entanto, esses países não enviavam tropas, não enviavam auxílio de verdade. O que esses países faziam era vender armamentos, vender munições e auxiliar com víveres, né, com alguns elementos que o sul poderia necessitar. O ponto crucial é que isso vai mudar, o auxílio vai mudar justamente porque o sul acreditava que esses países iriam reconhecer a soberania do sul e iriam ajudar o sul. O detalhe é que a Europa, por exemplo, eles tinham grandes estoques de algodão. Não precisavam ceder às pressões sulistas, né? O sul dos Estados Unidos fez um embargo de venda de algodão para os países europeus, porque enquanto eles não viessem ajudar o sul dos Estados Unidos, eles não iam vender mais algodão para a Europa. No caso da Inglaterra, eles vão até começar a investir em plantações de algodão nas suas próprias colônias na África e na Ásia. Dessa maneira, então, eles não mais precisavam do algodão do sul dos Estados Unidos. Isso deixa o sul dos Estados Unidos também em maus lençóis, porque o apoio que eles tinham internacional também vai começar a minguar. Além de que, o norte dos Estados Unidos, agora com um exército muito maior e muito mais bem equipado, o norte dos Estados Unidos tinha novas tecnologias, surgimento de novos armamentos. Perceba só esses armamentos que para nós hoje em dia são tão normais, mas o uso da metralhadora, o revólver de repetição, até a munição em formato cilíndrico, todas essas novidades, esses armamentos, todas as questões de novas tecnologias militares vão surgindo aqui na Guerra da Secessão, todas principalmente provenientes por fábricas nortistas. Além desse processo, além dessa ideia de desenvolvimento de tecnologia muito maior para o sul, olha só, o norte dos Estados Unidos, nós temos já dois pontos importantes para o norte dos Estados Unidos. O norte tem mais pessoas, o norte tem mais tecnologia e agora o norte vai utilizar um conceito de guerra total. Na cabeça dos generais nortistas, principalmente do general Sherman, né? Nós temos ali que, qual é a estratégia? Vamos destruir tudo, completamente tudo. Todas as plantações, todas as cidades, todos os portos, todas as pontes, todas as ferrovias, tudo o que puder promover uma estrutura de auxílio para o sul será destruído.
Perceba, o Sul está começando a ficar sem recursos, o Sul está começando a ficar até sem alimentos, porque não havia mais como transportar logisticamente. Então o Sul já começa a decair na sua capacidade militar. E a grande virada que nós temos realmente na Guerra da Secessão acontece em 1863. Em 1863, nós temos a maior batalha da Guerra da Secessão, a Batalha de Gettysburg. Na Batalha de Gettysburg, nós tínhamos mais ou menos 125 mil soldados da União contra 75 mil soldados confederados. Nessa batalha, morreram mais ou menos 35 mil soldados de cada lado. O detalhe é que se você tem 75 mil soldados e perde 35 mil, você tem uma perda muito grande. Agora, no caso da União, que saiu vitoriosa, né? O general Ulysses Grant, com uma estratégia revolucionária, conseguiu a vitória sobre o general Robert Lee na Batalha de Gettysburg. Nós temos que, quando eles perderam 35 mil soldados mais ou menos, ainda ficaram com 90 mil soldados. Essa questão é importantíssima, porque morreram tantos soldados. Foi um dia, é tido como a história dos Estados Unidos como o dia mais sangrento da história dos Estados Unidos. Em 1863, nós temos ali justamente dois pontos importantíssimos. Primeiro, a Batalha de Gettysburg, que vai quebrar definitivamente a moral do exército sulista. Outra coisa que acontece em 1863 é que Abraham Lincoln vai abolir a escravidão ali nos estados do sul dos Estados Unidos. Em 1863, Abraham Lincoln faz a proclamação da emancipação, autorizando, libertando todos os escravos do sul. Mas olha só, esses escravos só terão justamente a liberdade nos estados do sul que estão sob posse e autoridade do norte. Essa emancipação, ela foi feita juntamente com um dos discursos mais famosos da história dos Estados Unidos. Há 87 anos, os nossos pais deram origem neste continente a uma nova nação, concebida na liberdade e consagrada ao princípio de que todos os homens nascem iguais. Encontramos-nos atualmente empenhados em uma grande guerra civil, pondo à prova se essa nação, ou qualquer outra assim concebida e consagrada, poderá perdurar. Eis-nos em um grande campo de batalha dessa guerra. Eis-nos reunidos para dedicar uma parte desse campo ao derradeiro repouso daqueles que aqui deram suas vidas para que essa nação possa sobreviver. É perfeitamente conveniente e justo que o façamos. Todavia, uma visão mais ampla, não podemos dedicar, não podemos consagrar, não podemos santificar este local. Os valentes homens, vivos e mortos que aqui combateram, já o consagraram, muito além do que nós jamais poderíamos acrescentar ou diminuir com os nossos fracos poderes. O mundo muito pouco atentará e muito pouco recordará o que aqui dissermos, mas não poderá jamais esquecer o que eles aqui fizeram. Cumpre-nos, antes, a nós, os vivos, dedicar-nos hoje à obra inacabada até este ponto, tão notavelmente adiantada pelos que aqui combateram. Antes, cumpre-nos a nós, os presentes, dedicarmos-nos à importante tarefa que temos pela frente. Que estes mortos veneráveis nos inspirem a uma maior devoção à causa pela qual deram a última medida transbordante de devoção. Que todos nós, aqui presentes, solenemente admitamos que esses homens não morreram em vão. Que essa nação, com a graça de Deus, renasça na liberdade e que o governo do povo, pelo povo e para o povo, jamais desapareça da face da terra. Dessa maneira, com esse discurso, então, Abraham Lincoln, como falei, ele vai acabar com a escravidão nos estados do sul, nos Estados Confederados, em 1863. Atenção, os estados que faziam parte do norte ainda continuavam tendo escravidão, ainda não estavam libertados totalmente, só os estados do sul. Reparem nesse mapa aí que nós temos estados que são da União, mas que ainda são escravistas. O fim da escravidão em todo o território dos Estados Unidos vai acontecer somente no ano de 1865, já depois que a Guerra da Secessão já tenha terminado. A abolição dos escravos nos Estados Confederados é a gota d'água que faltava.
Por quê? Quando nós temos que a abolição é feita, vários escravos começam a fugir das terras dos seus donos para poder se encontrar com o exército americano. Além de que alguns vão até auxiliar o exército dos Estados Unidos, o exército da União, na retomada dessas terras. Os escravos dos Estados Confederados têm noção de que se os Estados Confederados alcançassem a vitória, eles jamais alcançariam a liberdade. No entanto, isso faz com que se fortaleça ainda mais os pontos a respeito da dominação dos Estados do Norte. Os Estados da União vêm cada vez mais chegando sobre o sul dos Estados Unidos. Esse ponto vai culminar justamente na grande vitória que o norte dos Estados Unidos vai acometer sobre o sul, terminando a Guerra da Secessão. Quais são os pontos principais que garantiram a vitória do norte sobre o sul na Guerra da Secessão? Primeiro ponto: tecnologia. Os principais desenvolvimentos tecnológicos estavam nas indústrias nortistas. Como comentamos há pouco, não havia grandes indústrias no sul dos Estados Unidos e as tecnologias que o sul adquiria geralmente eram compradas de fora. Segundo ponto, a quantidade de pessoas muito maior no norte e um exército muito maior e muito mais bem equipado que o norte possuía. Mas, indiscutivelmente, a grande jogada que fez com que o norte vencesse a Guerra da Secessão é a abolição da escravidão. Por quê? Porque além de fazer, como nós comentamos há pouco, os escravos começarem a abandonar as fazendas até auxiliar os exércitos da União, nós temos que aquele pouco apoio que o Sul possuía dos países europeus acabou. Porque até então, os países europeus apoiavam o sul dos Estados Unidos porque era uma luta em prol da independência, era uma luta em prol do fim de um governo que o sul dizia que era tirânico. Mas agora que Lincoln aboliu a escravidão no sul, essa visão sobre a guerra muda. Não era mais a luta de um estado oprimido, o sul dos Estados Unidos, contra um opressor, o norte. Agora era uma luta de um estado que quer manter a escravidão, que é o sul, contra um estado que quer acabar com a escravidão, o norte. Nós já até comentamos que não era bem assim os interesses do norte de fato, mas a mentalidade internacional vê dessa forma e corta o apoio que o sul possuía. Então o sul perde aqueles contratos que tinha de compra de munições, compra de armamentos, ou seja, o sul não tinha mais condições de sustentar essa guerra e por isso ele foi derrotado. Por mais que o sul dos Estados Unidos já tenha sido derrotado, os problemas referentes à Guerra da Secessão não terminaram. Por quê? O que vai ser feito agora com esses estados que tentaram se tornar independentes e agora foram derrotados? Eles serão perdoados? Serão aceitos normalmente na União? Serão punidos? O que acontecerá? Abraham Lincoln dava sinais de que ele iria perdoar os estados da União e normalmente incorporá-los novamente. Ele iria perdoar os estados confederados e iria incorporá-los normalmente na União. Mas nós nunca saberemos o que Lincoln tinha em mente, porque dia 15 de abril de 1865, Abraham Lincoln foi assassinado no Teatro Ford assistindo a uma peça de teatro. Justamente um agente radical, simpatizante das ideias do Sul, chamado John Wilkes Booth, atirou em Lincoln e Lincoln acabou morrendo no dia seguinte. Com a morte de Lincoln, surge essa questão do que será feito com os estados do sul dos Estados Unidos. Por mais que tecnicamente a Guerra da Secessão já tivesse sido finalizada, os problemas que ela trouxe ainda não haviam terminado. A unidade territorial americana havia sido quebrada e, após o assassinato de Lincoln, como ela seria restaurada? Como será que seria feita a incorporação dos estados do sul? Dessa maneira, então, os problemas ainda vão perdurar por algum período. E esses problemas serão abordados no último vídeo da série sobre os Estados Unidos no século XIX. Finalizamos aqui esse terceiro vídeo que abordou especificamente os elementos que acabaram fazendo surgir a Guerra da Secessão e até como foi que o Norte manteve a unidade territorial dos Estados Unidos.
Se esse vídeo trouxe informações importantes, se esse vídeo te ajudou, não se esqueça, assine o canal, ative o sininho e ajude o História à la Carte a se tornar um canal que pode ajudar não apenas você, mas muito mais pessoas por aí. Um grande abraço, vida longa e próspera e até a próxima. Tchau, tchau!